de coisas que escapam completamente ao seu domínio e ao seu controle. Por exemplo, a questão da saúde. A gente tem orado aqui insistentemente para Deus, em sua graça, em sua mercê, em seu poder, em sua misericórdia, operar o impossível. Quando a perspectiva médica declara que se trata de uma condição, para dizer o mínimo, difícil. Nós vamos ler aqui um texto simples, que aparece no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Jesus, depois, e já vimos aqui um bocado de textos muito especiais, descritivos do Evangelho de Jesus em Mateus, mas no capítulo 13, Jesus enuncia 7 parábolas, 7 histórias representativas de conceitos a respeito do que Cristo mesmo chama de reino dos céus. E aqui 2 versos que falam da possibilidade real, de você e eu, de nós, em Cristo, por meio do seu Evangelho e pela atividade do poder de Deus na nossa vida, vivermos o que de outra forma seria impossível. É possível viver o impossível, é a descrição desse texto de Mateus, capítulo 13. Se coloque de pé mais um minutinho, por favor, para vocês acompanharem aqui esses 2 versos que eu vou ler. Capítulo 13 de Mateus, uma das parábolas, é a segunda das 7 que Jesus enuncia, a terceira desse capítulo. Verso 31 diz Jesus assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Palavra do Senhor, palavra de Jesus. Essa palavra é infalível, ela é inerrante, é insubstituível. Ela traz em si poder para abençoar a minha vida, a sua, a nossa vida, diante das impossibilidades da nossa existência. Que o Senhor, pelo seu Espírito, visite você, visite a mim na reflexão sobre esse texto. Você pode se assentar. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que nos visitam, pense aqui comigo um minutinho sobre esses campos das impossibilidades da nossa vida, a começar por essa maior, que é a mudança de um coração humano, num coração novo. Mas tantas outras situações que a gente poderia chamar de subsidiárias, mas que são gravemente importantes e que se apresentam na nossa vida como situações impossíveis. Cristo contou aqui, você viu comigo, 2 versos apenas, uma história muito singela, cuja lição central dá conta de uma discrepância. Essa é a lição central desse texto que Jesus contou, da parábola da semente, do grão de mostarda. Diz Jesus o seguinte: uma pequeníssima semente, e esse é o eixo central dessa história. Uma pequena semente, uma insignificante semente, do ponto de vista do seu tamanho, pode se transformar numa árvore que, segundo Cristo, é a maior das hortaliças, vira mesmo uma grande árvore, de 3, 4, 5 metros. O eixo central do raciocínio de Jesus é a indicação de que há enormes possibilidades, gigantescas possibilidades, quando se entra no ambiente do seu reino. 2 ideias aqui. É o contraste entre uma pequena semente e uma grande árvore, que se desdobra em 2 ideias. A primeira é de que você e eu, em Cristo e por meio do seu Evangelho, estamos diante de enormes possibilidades. O reino de Deus abre-me e a você e a nós e a Igreja de Jesus
às portas de coisas muito grandes, graúdas, do ponto de vista e nos termos do que Jesus qualifica como sendo reino de Deus. Não é reino de medidas pequenas, não é reino de conquistas menores, medíocres. Você se lembra quando Jesus multiplicou os pães? Um dos registros, por exemplo, João capítulo 6, era uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque havia, segundo aquele registro, pelo menos 5.000 homens ali, um mundo de gente. E, de repente, a situação é que Jesus disse: olha, eu não posso despedir essa gente que está comigo, acompanhando os meus ensinos aqui, vazios, com fome. E Cristo propõe essa dificuldade de uma enorme, gigantesca necessidade para milhares, para os seus discípulos. E eles dizem: Jesus, como é que a gente vai fazer? Existe aqui um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Simplesmente 1000 vezes menos do que uma avaliação subdimensionada da necessidade. E Jesus opera um milagre que satisfaz aqueles milhares e sobram muitos cestos de pães e de peixes ainda. Então, a lição central desse texto, e se você puder guardar pelo menos isso, somente isso, é de que viver com Cristo significa entrar num campo de enormes possibilidades. Não é vida para uma experiência fraca, frágil, pobre, medíocre, do ponto de vista dos valores do que Cristo chama ser o reino dos céus. E a segunda ideia é de que essas grandes coisas podem acontecer, invariavelmente acontecem a partir de um elemento pequenino. Você não precisa ser dotado de enormes condições, de um super talento, para que alguma coisa extraordinária aconteça diante de Jesus, no meio do seu evangelho, nessa bendita jornada do evangelho de Jesus com a sua vida. É uma pequena semente, é alguma coisa pequena. E aqui, Cristo, nesses 2 versos, me diz como é que isso efetivamente pode acontecer. Ou seja, para simplificar a nossa conversa aqui, como é que eu posso viver nesse campo do impossível? Como é que nós acabamos de cantar, o meu Deus é o Deus dos impossíveis, do impossível. Nós vamos cantar de novo. E eu devo confessar para vocês que quase diariamente a minha oração é essa, investigando a minha vida, da minha querida e tão boa e saudável Igreja Betânia, olhando a vida, visitando irmãos e irmãs, ouvindo as histórias, as situações que a gente, na qualidade de pastor, ouve, as dezenas, as centenas, mas a oração tem sido essa: Senhor, se Tua palavra declara que existe uma possibilidade real, diante de Ti, pelo Teu poder, sob as Tuas ordens, de se viver um padrão de vida elevado de conquistas em Ti, por que será que, na média, vive-se muito aquém dessas possibilidades com as quais a Tua palavra e o Teu próprio Evangelho acenam e para que o Senhor me chama? Cristo aqui me ensina que, em primeiro lugar, viver o impossível acontece quando, obviamente, você decide entrar e viver no ambiente que Jesus classifica como sendo esse sagrado ambiente do reino de Deus. Não é um ambiente qualquer, do reino dos céus. O reino dos céus, e nas 7 parábolas Jesus indica que se trata de um ambiente novo, diferente. O reino dos céus é aquele domínio em que a vontade de Deus é executada de maneira espontânea. A oração do Pai Nosso inclui lá pelas tantas, segundo o que Jesus ensinou aos seus discípulos, a mim, a você, a nós: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Reino dos céus é esse ambiente em que algumas pessoas
decidem reconhecer a soberania de Cristo como Deus, como Senhor das suas próprias existências, de maneira espontânea, porque haverá um dia, no tempo do fim, no tempo escatológico, em que todos vão reconhecê-lo como Senhor soberano sobre toda a existência, nos céus e sobre a terra. Mas antes disso, existe esse ambiente em que espontaneamente alguns decidem, por chamada do Espírito de Deus mesmo, entrar. Reino dos céus significa a completa salvação, que inclui bênçãos de natureza essencialmente espiritual e essas que eu chamei aqui de subsidiárias, mas tão importantes, bênçãos que vêm no pacote da completa salvação de alguém em Cristo Jesus, nosso Senhor, o nosso exclusivo e único Salvador. Bênçãos materiais também, bênçãos físicas, bênçãos que incluem a vida aqui e agora, para além da projeção do que vai se passar na eternidade nossa com Jesus. Reino dos céus significa o próprio ambiente que a gente na teologia chama de igreja invisível. É esse ajuntamento que o Espírito do Senhor contempla de homens e mulheres marcados de maneira definitiva, indelével, inapagável pelo Espírito de Jesus, e a Ele obedecem como seu Senhor e o seu soberano Rei. Esse é o reino dos céus. Reino dos céus é uma indicação da terra do futuro, redimida. Por isso, quando Jesus se refere a reino dos céus, ele trata de questões do presente, mas também aponta para alguma coisa que haverá de acontecer no futuro. Invariavelmente, quando Cristo se refere a reino dos céus, que em muitas situações é sinônimo de reino de Deus, ele liga a ideia do reino dos céus a uma operação milagrosa. No ambiente do reino dos céus, as coisas acontecem de maneira sobrenatural, porque se trata de um reino celestial, cujo impulso primário é o próprio poder de Deus. Por isso, decidir viver cá na terra, no ambiente do reino dos céus, significa deixar-se entrar nesse ambiente do impossível, do milagre, quer você esteja percebendo, quer não esteja. E como é que isso pode acontecer? Jesus diz, primeiro lugar, claro, você precisa viver nesse ambiente do reino dos céus. Esse é o ambiente do milagre, dos impossíveis. Mas a história que Jesus conta, tão singela, claro que quem semeia, sobretudo é Jesus, e o campo a ser semeado é o coração humano, é a igreja. Mas diz Jesus, um homem sai a semear um grão de mostarda. A grande revolução dos impossíveis na minha vida e na sua vida só vai acontecer se o que estiver sendo semeado na sua vida, no seu coração, na sua existência pessoal, for este grão de mostarda. Não é uma semente qualquer, não é um cultivo qualquer. Gálatas capítulo 6, diz Paulo no encerramento da sua carta, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele haverá de ceifar e colher. O que significa então o grão de mostarda? Jesus explica nessas várias parábolas. A semente é a palavra do reino. Mesmo capítulo 13 na parábola do semeador. A semente é a palavra do reino. Lucas, capítulo 8, descrevendo a parábola do semeador, Jesus diz, a semente é a palavra de Deus. Então, você haverá de viver o impossível se lidar com a palavra de Deus. Se abrir espaço na sua vida para a palavra de Deus, combinada com aquilo que Cristo chamou também de grão de mostarda, comparou ao grão de mostarda, a fé. Você se lembra desse texto? 2 vezes. Jesus
diante da perplexidade dos discípulos, dizendo: Senhor, nós não conseguimos dar conta de expulsar a casta de demônios desse jovem que se apresentou, que foi apresentado por seu pai. E Jesus lhes disse: vocês não foram capazes por conta da pequenez da vossa fé. Porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, e vejam, já repeti esse texto aqui várias vezes, vou repetir outra vez para o meu próprio coração, o que Cristo disse: porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e passa-te daqui para acolá, e ele passará. E conclui Jesus dizendo: nada vos será impossível. Lucas capítulo 18, quando os discípulos, constrangidos pela dificuldade de terem um novo coração perdoador, dizem: Jesus, aumenta-nos a fé. O Senhor outra vez lhes diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: sai daqui, lança-te no mar, e assim haverá de acontecer. Então, grão de mostarda, que abre esse campo de uma vida de possibilidades nos ambientes das nossas impossibilidades, é a combinação explosiva da palavra de Deus recebida com fé no nosso coração. É Cristo, Ele é a palavra a ser semeada na sua vida. E há tantos que lidam no ambiente religioso, receio que haja alguns entre nós nessa condição, mirando a religião, mirando possibilidades alternativas. É Jesus Cristo a palavra do Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. Não é Kardec, não é Confúcio, não é Buda, não é o poder do pensamento positivo, é Jesus Cristo e este crucificado, ressurreto ao terceiro dia. Ele é o Salvador. A palavra pregada indicou o tempo todo que Cristo é o único caminho para a salvação. Enquanto houver essa semeadura dispersiva, como se houvesse vários caminhos alternativos. Você tem ouvido isso? Quantas vezes a gente ouve? Todos os caminhos conduzem a Deus. Não, mentira. Não. Cristo afirmou-se sendo Ele o único exclusivíssimo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é essa semente a ser plantada no coração e na vida humana, recebida e acolhida pela fé, explorada nos seus limites maravilhosos. Ruim dizer nos seus limites, porque não há limites para o que Deus pode fazer na vida de alguém que submete a sua palavra e aposta tudo com fé, pequenina como um grão de mostarda. Você sabe, o poder da fé não está exatamente no seu tamanho, na sua quantidade, nas suas emoções que podem ser suscitadas por conta de uma fé muito forte. É o objeto da fé que faz toda a diferença. Não é fé em você, não é fé nos seus talentos, não é fé numa providência externa qualquer, não é fé no pensamento positivo, é fé em Cristo. E essa é a fé, que pequenina que possa ser, vai abrir para você o campo maravilhoso e ilimitado das possibilidades, diante das impossibilidades que a vida nos pode apresentar. Grão de mostarda, eu preciso compreender. Alguns talvez não estejam vivendo nesse nível, e essa bênção maravilhosa não lhes tenha vindo ainda nessa proporção, porque o grão que anda sendo plantado não é exatamente a palavra de Deus. Me permitam aqui dar um exemplo tosco, mas talvez para você compreender como às vezes a gente confunde tanto essas coisas. Não sei se eu já falei para vocês aqui faz tempo. Acho que eu posso contar, não vai ser nenhuma inconfidência, porque não era uma pessoa da nossa igreja, e já faleceram todos os personagens dessa história. Inclusive meu pai querido, que me contou, daquele jeitinho dele, rindo e tudo mais, já deve fazer uns 40 anos, diz: meu filho, você sabe, se eu contei, você me dá o benefício da velhice de repetir as histórias aqui, né? Não acontece só com o pastor Josué, de vez em quando acontece comigo também. Então, gente querida,
que me disse meu pai? Ele disse: fui procurado por um diácono de uma certa igreja, vivendo problema no seu casamento. E ele me fez uma consulta e disse: pastor, estou vendo muito problema lá em casa e tudo, minha mulher é muito nervosa e tudo, meio descompensada, e de vez em quando a gente tem um montão de dificuldades, e alguém me diz o seguinte: ô fulano, dá um corretivo na sua mulher. O corretivo significa dar um tranco físico, dá uns tapas nela, porque vai dar uma melhorada, você vai ver, vai ser uma bênção, uma beleza. E esse indivíduo veio perguntar ao papai o que ele achava disso. Gente, eu estou ilustrando dessa forma porque nós somos tão tremendamente descompensados que eventualmente a gente não liga lé com cré. Como vocês se lembram, tempos atrás, o que ficou conhecido como a oração da propina, a loucura das loucuras. Acho que no tempo do mensalão, já faz talvez alguns anos, alguns de vocês devem ter visto a cena terrível de fazer corar de vergonha os evangélicos. Alguns deputados da chamada bancada evangélica, isso foi filmado pela Polícia Federal, orando o que ficou conhecido como a oração da propina. Receberam dinheiro vivo de propina, aquilo foi acertado, e depois se abraçaram e oraram para agradecer a Deus a bênção daquele dinheiro imundo, do diabo e do inferno. Não é Tiago que diz que a questão não é crer em Deus, porque nesse sentido até os demônios creem e tremem, estremecem. A questão é usar e abrir espaço na sua vida para o grão de mostarda, a palavra de Deus, nos seus termos, aquecer na sua alma. O que os demônios não fazem é obedecer a Cristo. E a chave dessa projeção de uma pequenina semente para transformar-se numa grande e frondosa árvore tem a ver com a natureza do que naquele terreno havia sido plantado. Grão de mostarda, palavra de Deus, recebida com fé. Com fé. E creio que a maior parte de nós aqui já temos recebido a Cristo, aberto nas nossas almas e nos nossos corações espaço para essa palavra bendita da salvação. Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e assim a gente afirma confiantemente. Mas há campos inexplorados que têm que ser visitados na nossa vida. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, fé em Cristo, nas suas promessas, nas suas categóricas afirmações, é nele. Para remover impossíveis da nossa vida de diante de nós. E Cristo me indica uma terceira chave. É o ambiente do reino de Deus, é o grão de mostarda, mas é o terreno também. Que coisa linda o texto. Um homem pegou e plantou no seu campo. Sabem por quê? Muitas das nossas experiências espirituais são apequenadas, ainda que genuínas, são frágeis, porque algumas destas árvores não se transformam mesmo em árvores frondosas, graúdas, porque o terreno da sua vida, da minha, das nossas, destas vidas, não é oferecido in totum, de maneira completa, integral. É como se você definisse, delimitasse espaços que vão virar reservas. Estão vendo essa confusão toda da Amazônia legal e tanta coisa, reserva indígena? É como se eu dissesse o seguinte: olha, esse canto da minha vida, da minha alma, não vai ser espaço para o plantio do grão de mostarda. E então você vive uma vida parcial, apequenada. Que campos são esses que precisam se abrir para ganhar a bendita semente do grão de mostarda da palavra de Deus? Talvez eu já lhes tenha contado a história, vou repetir, espero que você me perdoe se eu
Estou repetindo demais. Mas, gente, não esqueço daquela situação que eu vivi com Moniquinha. Já faz um montão de tempo, mas me marcou. A palavra do Senhor diz, Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cristo declara que a grande árvore surgiu porque um homem abriu-se inteiro, disponibilizou todo o ambiente do campo da sua vida, para que a palavra lhe fosse semeada. Um homem abriu o seu campo, e ali a semente foi lançada. A história que me ocorre sempre quando penso nessa parcialidade da nossa entrega, é aquela da porta entreaberta. Será que eu já falei para você? Falei, né? Vou falar de novo, desculpa. Tem gente visitando, tem meia dúzia visitando, você nunca ouviu essa história. Pelo menos você vai, talvez, ouvi-la pela primeira vez. Moniquinha, eu não sei se a gente avisou ou não avisou. Passamos lá pela casa de uma pessoa do nosso conhecimento, e a gente queria dar um alô e tudo mais, na expectativa de que a gente pudesse entrar, quem sabe rolasse um bolinho, né, um mate, uma coisa assim e tudo mais. Chegamos na pessoa da nossa máxima intimidade. Gente, ficamos um bom tempo ali na casa da pessoa, e a pessoa recebeu a gente na porta, como quem diz assim, ó, hoje não vai dar não. Abriu meia porta e a gente ficou ali um bom tempo nessa história, como alguns na sua relação com Jesus. Coração entreaberto, campo parcialmente disponibilizado. Cristo pode agir aqui, sua palavra pode tratar desse ambiente, mas há outros ambientes que são privativos da minha própria alma, da minha própria vida. E então, o impossível continua sendo impossível na sua experiência pessoal. O texto diz, verso 31, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, é o grão, que um homem pegou e plantou no seu campo. Agora mesmo nós vamos participar da ceia do Senhor, que significa, entre outras coisas, a ratificação dos termos de uma aliança que Deus fez com Cristo, bancada pelo sangue de Jesus, para separar para si um povo inteiramente seu. Nessa noite, ao participar desses elementos, do pão e do cálice, você e eu estaremos reafirmando essa nossa inteira disponibilidade para Deus agir, avançar nos domínios, naqueles mais inexpugnáveis cantões do seu coração, da sua vida, da sua alma, que você guarda consigo. Você diz, aqui não. Deus agindo, Deus mudando, Deus transformando. Há uma quarta lição nesse texto tão precioso. Você precisa cuidar para que a semente plantada cresça continuamente. Nesse reino dos céus, segundo o Evangelho de Jesus, esta palavra pregada, essa semente lançada no coração, na alma, no campo das nossas vidas, o crescimento é uma imposição. A alternativa do não crescimento não pode existir. Cristo ilustra o Evangelho, que é o Evangelho, dizendo naturalmente, a semente é lançada e ela, quando cresce, ela necessária e obrigatoriamente tem que crescer. Se não existe crescimento, é de se perguntar se de fato foi o grão de mostarda que foi plantado, ou se o terreno abriu-se inteiro, ou se está havendo o devido cultivo e trato da semente boa, que caiu em bom solo, mas sempre haverá agentes externos sufocando o avanço e o crescimento dessa semente. Mas a paralisia, a morbidez, não é uma alternativa no ambiente do reino de Deus. O que isso significa? Você se converteu hoje. O desenvolvimento dessa planta bendita, dessa hortaliça maravilhosa que vai virar uma grande árvore,
vai impor o crescimento, de modo que daqui a um mês você deverá ser um cristão, uma cristã de ordem superior, melhor a cada dia. Você conhece o texto de Provérbios? Que texto lindo! Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Lá na eternidade, perfeição absoluta e completa. Mas aqui, avanços contínuos de crescimento, de desenvolvimento, de frutos novos e viçosos. Se eles não estão a aparecer, você precisa investigar que razões há para que isso não esteja acontecendo. Porque é da natureza do grão de mostarda, plantado, regado, cultivado, contando com a intervenção do Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador da vida, o que manda o sol, o que manda a luz, o que manda a chuva, o crescimento. E eu receio, francamente, que talvez pela exaustão, especialmente os que já têm uma jornada mais longa com Jesus, enfrentando dificuldades crônicas, recorrentes, o mesmo problema, o mesmo, vai dar um alívio e volta, vai e volta. O tempo se passando. Alguns estejam experimentando uma espécie de envelhecimento, fenecimento da fé. A fé que começou sendo rija, cheia de vitalidade, de frescor, precisa agora de um banho do Espírito de Jesus, para se renovar nele. Coração exausto, cansado. Um dia aconteceu com Elias, ele disse: Senhor, chega, basta, eu quero morrer. Jonas também pediu para ser a morte. Se o crescimento não tem aparecido, não pode ser, gente, de jeito nenhum. Se você tem um temperamento difícil, forte, complicado, eu sou assim, não, você não é assim não. Você é um novo em Cristo e tem que mudar, tem que melhorar. O casca grossa tem que se tornar mais levezinho, mais adoçado. Vai ficar com aquele meio jeitão meio truculento do seu estilo, mas tem que ser diferente. Moisés, é verdade, precisou passar 40 anos no deserto, trabalhando para o sogro e cuidando de ovelhas. Mas, transformado pelo Espírito de Deus no homem mais manso que havia sobre a face da terra, o testemunho do livro de Êxodo. Sendo que antes, impetuoso, impulsivo, tomou as dores de um seu irmão judeu e matou o agressor. Você se lembra da história? Crescimento é o que precisa acontecer. Isso envolve nossa igreja. Não é uma megalomania. Deus nos concedeu esse ambiente, esse espaço. E há aqui algumas cadeiras, várias, vazias. Sabe quando elas vão encher? Quando você desafiar o seu próprio coração junto comigo. Eu tenho dito isso a Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais esse desperdício na economia divina. Se o Senhor nos concede esse ambiente, esse espaço, nos colocou nesse lugar, é para alguma coisa explosiva, na proporção do recurso que Ele nos colocou nas mãos, acontecer. E tem que acontecer logo e já. Porque do outro lado, o lado do inferno, da operação infernal, vocês sabem, a marcha é acelerada. Então não é megalomania dizer: Senhor, amplia o espaço dessa nossa tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não te detenhas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, segundo a provisão e a promessa de Deus, que é um Deus grandioso, de grandes operações, de operação superabundante. Tanto que a gente poderia pensar e ilustrar. Mas domingo passado a gente teve aqui um culto com presença de parte das crianças da nossa creche. Acho que foi domingo passado, né? Domingo de manhã. Quem é que teve por aqui? Alguns tiveram. Eu, vendo aquela criançada, pensei: Senhor,
e os seus pais aqui do lado. Senhor, se o caminho que o Senhor tenha para nós seja o de inundar essa igreja de crianças pobres que não podem retornar, que são desassistidas de todo jeito por todo mundo, pelo menos quase todo mundo, e as suas famílias, que seja assim para a glória do Teu nome. Mas ao mesmo tempo pensei, Senhor, mas se a igreja for cheia de 1000 crianças aqui, quem vai patrocinar o que precisa ser patrocinado? Então, Senhor, enche dos 2 jeitos. Nos foi concedida a mim e a vocês a graça de participar dessa operação superabundante da graça de Deus. Em termos graúdos, não em termos apequenados, porque o nosso Deus é Deus dos impossíveis, em grande e larga medida. Finalmente o texto me ensina o seguinte, vejam só, final do verso 32, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Mais uma chave para esse crescimento explosivo na direção de conquista do impossível na nossa experiência com Cristo e com o seu Evangelho. Tem a ver com essa disposição. O crescimento, a bênção, a graça, a provisão do Evangelho vem na exata medida da sua disposição de repartir, de se tornar uma grande árvore, não para abrigar os seus somente, mas tornar-se um abrigo, uma sombra para muitas aves errantes, que sem pouso virão pousar justamente debaixo dos seus galhos. É uma lei desse mundo do Senhor, do reino dos céus. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, vai ceifar e colher com abundância, segundo aos Coríntios, capítulo 9. Texto de Atos, Paulo, se dirigindo aos discípulos, aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele cita um texto que aparece somente ali, como tendo sido proferido por Jesus. Como disse o Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por isso que me encantam pequenas ações, e é difícil eu ilustrar daqui, do púlpito, porque elas têm acontecido, pela misericórdia do Senhor, a mão cheia no meio da nossa igreja. Mas coisas que têm acontecido assim, simples, super importantes. Gente se doando para uma cantina, células que vão ali, se movimentam, um trabalho que uns grupos e outros fazem. Ontem a gente teve aqui, deixa eu fazer uma propagandazinha também, porque foi bonito. 300 mulheres ou mais aqui na nossa igreja, um lanchão para 400, sabem quem pagou? Foi a igreja? Não, foram elas. A disposição de servir, de doar. Você abrir seu coração, disposição de perder algum tempo, investir algum tempo, sobretudo em alguém que não possa retornar, pagando você emocional, espiritualmente, alguma coisa do gênero. Ligar, orar, pensar, trabalhar, produzir, este reino vai se expandindo para que muitos se abriguem sobre os ramos dessa grande árvore. E quanto mais abrigo houver para os de fora, por isso é que eu pensei, Senhor, se hoje aqui, me desculpe insistir nessa tecla, mas é porque ela clama muito para o nosso coração. Há muitas outras frentes de trabalho, missionárias, mas se com as condições muito precárias e complicadas que a gente tem tido nos últimos 20 anos, já aqui quase 200 crianças todos os dias, esse prédio pode facilmente abrigar o dobro. Já pensaram? 400 crianças sendo abençoadas aqui. E aí me permitam, já fecho o meu comentário, nós vamos passar a ceia. Abrir meu coração para vocês, é um empreendimento gigantesco, enorme. Já vem sendo assim há muito tempo. Muito maior do que o pulmão da nossa igreja. A gente
decidiu construir desse jeito presbiteriano. A gente tem uma igreja desse tamanho e projeta instalações físicas para o dobro do tamanho. Claro, isso impõe um custo, um ônus grande. Tenho certeza que foi o Senhor que colocou no coração da igreja, da sua liderança, essa marcha. E querem saber por que existe no meu coração de pastor aqui, nesse momento, uma confiança absoluta de que vamos chegar a bom termo nessa obra física? É porque ela não está sendo feita como um monumento a quem quer que seja. Nosso desejo aqui não é prover entretenimento, como alguém já disse, para crentes, alguns bodes a baixo custo, a preços módicos. Entretenimento espiritual, não é isso. É para que essas asas abriguem os que não têm ninho. E se é assim, e se vai ser assim, o recurso não haverá de faltar. Você pode ler, 2 Coríntios capítulo 9. Quem dá a semente ao semeador é o Deus, o dono da seara. Essa é uma mecânica extraordinária e divina. O Senhor me convoca para ser semeador com Ele. Mas Ele me concede todos os recursos. Ele é o dono da seara. Por favor, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, preparando-se para esse momento que nós vamos aqui ter de participação na ceia do Senhor. Essa mesa é representação